Olá, meu irmão, que Deus abençoe você. Hoje é dia 4 de outubro de 2018, festa de São Francisco de Assis. E o evangelho de hoje vai falar do chamado apostólico, do chamado missionário. Jesus envia 72 discípulos para ir em seu lugar, nesse chamado apostólico, para poder anunciar a palavra de Deus. E nós, como cristãos, como batizados, nós como missionários, pelo batismo nós somos missionários, temos que evangelizar, temos que levar a palavra de Deus. E como nos ensina o apóstolo Paulo, oportuna e inoportunamente, precisamos falar, não podemos nos calar, temos que pregar o amor de Deus, proclamar a todos que Jesus é o Senhor e que Ele é apaixonado por cada um de nós. Mesmo que em alguns lugares não dê fruto. Em alguns lugares, algumas regiões vai dar fruto 100 por 1, mas em outras realmente dará menos fruto ou até nenhum fruto. Mas isso não é importante. O importante é que nós estivemos lá, que nós cumprimos o nosso papel, falamos do amor, levamos o amor às pessoas. Bom, então o evangelho de hoje diz o seguinte: naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. E dizia-lhe: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande mais trabalhadores para a colheita. Eis, pois, que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e nem cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei o que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que servirem e curai os doentes, que naquela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebido, saí pelas ruas dizendo: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, Jesus vai falar do chamado apostólico, do chamado missionário. O apóstolo, ele vai ali com a mesma autoridade de Cristo. Ele vai em nome do Senhor. Então, ele é revestido com a mesma autoridade. Por isso que o Evangelho fala que ele manda os 72 discípulos de 2 a 2 para um testemunhar o outro, um conduzir o outro, um ser suporte, suportar o outro, evangelizar em nome dele, na autoridade de Cristo. Por isso ele concede a autoridade para curar os leprosos que ele tiver e para pregar o evangelho. E ele fala das dificuldades de se anunciar o reino. A primeira dificuldade: são poucos, os operários são poucos. Muitos são os convidados, mas são poucos os corajosos que aceitam gastar a sua vida em prol do reino, de pregar a palavra de Deus. E depois ele vai falar da dureza do coração de quem ouve a palavra. Muitos aceitam e produzem frutos 100 por 1, mas alguns realmente não querem sair da sua zona de conforto, não querem sair da sua zona de pecado, não querem sair da sua vidinha mais ou menos por medo, por conforto, por preguiça. Preferem viver uma vida mediana, até mesmo medíocre, do que viver uma vida em abundância, que é a palavra de Deus, que é a vida que Jesus trouxe para cada um de nós. E ele ensina também: quando chegardes, anunciai que a paz esteja convosco. Se você for bem recebido, a paz fica naquela casa. Se aquele morador daquela casa, o homem, a mulher, aquela família, forem amigos da paz, a paz lá ficará. Se não fores, não se preocupe, ela voltará para você. E uma outra coisa, ele nos ensina algo muito importante. Se entrares numa cidade e não fores bem recebido, sacudi ali até a poeira, em protesto. Mas aí tem uma mensagem muito importante, que ele fala: não vos deixeis contaminar pela incredulidade,
pela dureza de coração daquele povo. Aquela falta de fé é deles. Sacode da sua roupa, não deixe que aquilo te contamine. E nós, como cristãos, como batizados, como missionários, chamados a ser profetas, temos que ir em todos os lugares, anunciar o Evangelho do Senhor em todos os ambientes, dentro da minha casa, no meu local de trabalho, na minha comunidade, na minha igreja, no meu grupo de oração, no meu grupo de cursilho, seja lá qual movimento que eu participo dentro da igreja, na minha vizinhança, eu preciso pregar a palavra de Deus. Eu não posso ter medo de anunciar a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que tudo que você fizer hoje seja bem sucedido. Um grande abraço.